Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jeane e sim, hoje eu vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Porém, eu vou focar na parte em que a mulher ela foi inserida no mercado de trabalho. Sim, até antes da Revolução Industrial, a mulher ela não saía de casa para trabalhar. O seu trabalho era um trabalho doméstico. Ela trabalhava em casa, ela limpava, cuidava do marido, cuidava dos filhos e tomava de conta da casa, né? Aí, com a Revolução Industrial, surgiu muitas fábricas, indústria têxteis e tudo. Aí a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Aí vocês vão me perguntar, mas por que ela foi inserida no mercado de trabalho nessa época? Então, um motivo muito forte é porque a mão de obra barata. Sim, elas tinham mão de obra muito barata. O salário da mulher, naquela época, era 60% mais baixo do que o do homem. Sim. Além de que elas exerciam 17 horas de trabalho por dia. Elas tinham que cumprir essa carga horária de trabalho por dia. E sem contar que, além disso tudo, elas eram submetidas a humilhações, muitas das vezes a espancamento, o que chega a ser um absurdo abusivo. Porém, naquela época era assim. A seguir, vou mostrar algumas imagens que eu retirei da internet. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, para vocês saberem de onde eu tirei cada imagem, todas referenciadas, tudo certinho. E nessas imagens vai mostrar como era o trabalho da mulher na fábrica. Então, essa primeira imagem mostra as mulheres quando elas saíam para a rua para lutar pelos direitos iguais. A segunda imagem mostra crianças que também trabalhavam igual às mulheres. Essa imagem é de uma mulher que trabalhava em uma fábrica de armas em 1916. Essa imagem é também de 1916, mulheres que trabalhavam em fábrica de munição em Londres. E mais uma imagem de mulheres que também trabalham em fábrica naquela época. Estações operárias, elas surgiram na Europa, elas explodiram, né, na Europa e nos Estados Unidos, tendo como a principal reivindicação a redução da carga horária de trabalho. Mais ou menos no ano de 1819, depois de um afrontamento dos operários com a polícia, a Inglaterra ela aprovou uma lei que diminuía a carga horária de trabalho das mulheres de 17 horas para 12 horas por dia e de criança de 9 a 16 anos. Foi a Inglaterra a pioneira a reconhecer as associações, o direito de associações. Aconteceu mais ou menos em 1824. E aí, as associações, elas passaram a se organizar em todo o país. E daí, os trabalhos da fábrica foram separados do trabalho doméstico e do trabalho remunerado. E aí, então, o que era que acontecia? As fábricas, nos momentos de crise financeira, o que eles faziam? Eles contratavam mais mulheres para trabalhar. Por quê? Porque a mão de obra era muito mais barata do que a masculina. Estava acontecendo o quê? Que a mulher substituía o homem por conta de sua mão de obra ser muito mais barata do que a mão de obra masculina. A luta entre homens e mulheres, eles está presente em toda a Revolução Industrial. As mulheres, elas lutavam por direitos melhores de condições de trabalho, melhor salário, buscar o seu espaço no ambiente de trabalho. Então, ao começar a trabalhar e assumir uma jornada de trabalho na fábrica, a vida das mulheres elas mudaram um pouco. Então, foi assim que nasceu a luta das mulheres por melhores condições de trabalho. Já no século XIX, havia um movimento
quem reivindicava os direitos de trabalho igual ao direito de trabalho masculino. Que pedia também o direito do voto, porque a mulher naquela época ela não podia votar. Na realidade, a mulher ela não tinha voz, ela não tinha vez. Ela começou um pouco a partir do momento em que ela foi introduzida no mercado de trabalho, nas fábricas têxtil. Porém, mesmo com aqueles ao trabalho na fábrica, as mulheres elas começaram a ter uma vida diferente, porque antes, como eu disse, elas só cuidavam da casa e dos filhos. Porém, agora ela tinha um trabalho remunerado, que elas tinham um compromisso, tinha uma carga diária, semanal e tal, tudo certinho. Aí foi quando nasceu as lutas de direitos iguais aos dos homens. Por quê? Porque naquela época a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. A mulher simplesmente só ficava em casa, cuidava dos filhos, do marido, só isso. Então, lá no século XIX, começou a surgir um movimento que pedia a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Direito de votar, porque a mulher naquela época ela não tinha direito a nada, direito a trabalhar, não tinha direito a trabalhar, não tinha direito a voto, não tinha direito a vez. A mulher não podia falar nada, a opinião dela não valia, entendeu? Tudo isso. E a partir da Revolução Industrial começou a surgir essas novas ideias. Com o trabalho da fábrica, as mulheres, a maior parte delas eram casadas, tinham filhos para cuidar. E o que acontecia? Quem ia ficar com esses filhos até ela ir cumprir a sua jornada de trabalho e voltar para casa? Então, nessas lutas de classe que elas pediam por direitos iguais, elas pediram por creches, pediram por escolas, a licença maternidade, né, o direito da maternidade também, para quando elas trabalhassem, elas tivessem o direito de ficar em casa um tempo com seus filhos, assim que tivessem seus filhos. Então, a mulher, naquela época, perto do homem, ela era vista como menor incapaz do que o homem, né? E, assim, o corpo da mulher, ela era totalmente do homem. Totalmente, pertencia totalmente ao homem naquela época. Era de domínio masculino. O adultério naquela época, minha gente, vocês não sabem, o adultério era um crime gravíssimo naquela época, porque colocava assim em duvidoso até os seus próprios filhos. No século XX começou-se uma luta organizada pelos direitos como uma forma de opressão. Opressão essa que foi denominada feminismo. O feminismo ele era organizado pelas mulheres que trabalhavam e elas lutavam por direitos iguais, direitos de voto, direito de trabalho, direito de voz da mulher, porque a mulher não tinha voz, não tinha esses direitos naquela época. A mulher, ela só cuidava da casa, do marido e dos filhos. Então, portanto, a partir disso, elas exigiam seus direitos iguais para todos. A mulher que assumia o feminismo, que lutava pelo feminismo, ela era vista como mal amada. Sim, ela era vista como mal amada. Ela lutava por uma democracia de igualdade de direitos. Era em busca de construir novos valores das mulheres, sabe? No ano de 1940, cresceu a incorporação da força de trabalho feminismo no mercado de trabalho, havendo uma diversificação do tipo de ocupação assumida pelas mulheres. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra, os homens, a maior parte, eles foram para a guerra. E as fábricas elas não podiam parar, então a mulher ela teve que tomar o comando das fábricas. Então, nessa época da Segunda Guerra Mundial, as fábricas foram ocupadas praticamente por mulheres, porque os homens estavam na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, todos os homens estavam na Segunda Guerra Mundial nesse período.
Lembrando que a luta de direitos iguais das mulheres durou muito tempo. A gente conseguiu um espaço, as mulheres conseguiram um espaço, direito de voto, tudo isso e tudo mais. Mas isso durou muito tempo, né? Elas lutando até conseguir conquistar o seu espaço. Esse foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe nos comentários que eu posso trazer mais conteúdos desse tipo. Beijos e até a próxima.